Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aí de novo, apresentar algumas ferramentas novas para vocês hoje. Só uma observação aqui, pessoal, no último vídeo eu acho que ficou, eu tenho costume, uma falha minha mesmo, porque eu trabalho com as telas com um zoom muito baixo, que eu fico muito tempo focado e vibrado nisso aqui. Eu prefiro ter uma visão macro da tela. Eu acredito que não ficou muito boa a visualização para quem estava querendo dar uma olhada na minha carteira e tudo mais, dos meus ativos. Hoje eu estou dando um zoom aí para vocês, passar uma prévia rápida só para a gente poder estar revisando aquilo que foi mostrado na última aula aí, no último vídeo, beleza? Aqui são as minhas ações, tá? Aqui no Investidor 10, essa é uma ferramenta que ela pode ser integrada diretamente na plataforma da B3, uma ferramenta muito bacana para a gente fazer o acompanhamento dos nossos ativos. Aqui nas ações eu tenho hoje 10 ações, BB Seguridade, Banco do Brasil, Petrobras, JHSF, Caixa Seguridade, Isa Energia, Bradesco, Itaúsa, Vale e Semig. Essas são as ações que atualmente hoje eu possuo em carteira. Elas são praticamente todas ações pagadoras de dividendos. A gente vai entender um pouquinho o que seria esse negócio de dividendo, proventos, qual que é a visão, qual que é a percepção disso daí. E aqui os fundos imobiliários, eu vou focar mais esse vídeo nessa parte. É, os fundos imobiliários aí também, eu tenho hoje atualmente 13 fundos. Aí nós temos aí, ó, BTCI 11, BTLG 11, FATN 11, GARI 11, GGRC 11, HGBS 11, HSLG 11, KNCR 11, KNHF 11, LVBI 11, RBVA 11, RECR 11 e XPML 11. Tenho dois REITs, o O e o STAG, três ETFs, IVVB 11, NASD 11, World 11, cripto, Bitcoin e USDC, renda fixa. Tenho lá dois tesouros dois CDBs no banco Digimais, ETFs internacionais e VV, ok? Quando a gente fala de proventos, de dividendos, a gente fala daquilo que as empresas ou que os fundos imobiliários nos pagam por mês. Isso aqui, ó, é um reflexo do que eles têm me pagado todo mês. Então, quando a gente começa a parar para dar uma analisada, basicamente é isso aqui, ó. Vem em efeito escadinha, tem mês que ele costuma pagar mais, que aí é uma, vamos dizer assim, são ações e fundos pagando junto, aqui dá para a gente filtrar. Se, por exemplo, fosse só fundos imobiliários aí é uma linha mais linear, é uma escadinha mais linear, que vai sempre tendo acréscimo, vai sempre subindo, todo mês você vai investindo um pouquinho mais e todo mês vai te dando um retorno. Já quando são ações, as ações às vezes elas pagam bimestral ou trimestral. E às vezes uma ação que paga uma vez no ano, ela paga muito, então faz uma diferença muito grande naquele mês específico. Então todo mês, ó, tem umas açãozinhas que vão pagando um pouquinho e esse valor ele é somado com o valor dos fundos imobiliários e é o que eu uso para investir. Eu uso esses aportes atualmente, eu não faço aporte direto do meu dinheiro, assim, eu optei por estar fazendo um aporte maior no início e hoje eu uso esses aportes que eu tenho aqui de valor de proventos, que todo mês eu recebo, para poder estar aumentando minha posição. E como eu recebo e aumento a posição, aí no mês seguinte vai aumentando mais ainda. E aí aqui, ó, todo mês eu já tenho as açãozinhas, ó, que vão me pagar, tá vendo? Tem um mês específico e o que ela vai me pagar, ó. Todo mês tem. Aí as ações aparecem aqui e os fundos imobiliários também. Os fundos imobiliários, normalmente eles não, as ações, elas previsionam, por exemplo, 3, 4, 5 meses, até um ano para frente, o que que ela vai te pagar. Elas podem soltar isso. Já os fundos imobiliários, normalmente, eles soltam um relatório e normalmente no dia 30, no dia 8 e no dia 15 ou 20 ali, eles divulgam o quanto que eles vão pagar. Isso depende da data base de cada fundo. Mas aí, por um exemplo, nesse mês específico mesmo, a gente pode ver aqui em cima,
Quando a gente coloca em fundos imobiliários, eu só mostro o pagamento dele até o mês 7, que é o mês que nós estamos. Já quando a gente coloca ações, aí a gente vê até 2028 eu tenho ação aqui me provisionando o pagamento. Então é muito a respeito disso. É, a ideia de adquirir um ativo, de comprar uma empresa, é justamente o quê? Apresentar, entender o projeto da empresa, comprar a ideia dela e ver o que que ela pode te dar de longo prazo de ganho. Hoje, quando a gente fala em proventos, a gente tem que tentar entender da seguinte forma: uma empresa, quando a gente compra uma empresa, a gente compra uma ideia. E uma ideia, ela pode te gerar capital de retorno imediato, ou ela pode te gerar um retorno de caixa que é investido na própria empresa. Então, a empresa ela cresce de duas formas: ela cresce em valorização e cresce pagando dividendos. É, então, quando a gente vê dessa forma, nesse seguinte, essa situação, a gente entende que a empresa ela não tem obrigatoriedade de pagar dividendos. Ela te paga dividendos, mas ela não tem essa obrigatoriedade. Tudo é de acordo com o estatuto. Ela cria um estatuto e, em cima daquele estatuto, ela vai te apresentar qual que é a projeção de pagamentos que ela tem, ou se ela tem uma projeção de pagamento, qual que é a perspectiva de crescimento dela, ela te apresenta tudo isso. Por isso que empresas são como se diz, um organismo vivo. Elas são interessantes porque muitas das vezes a gente vira e fala, poxa, eu comprei uma empresa por R$ 5, hoje ela está custando 15, foi uma valorização de é, 3 vezes o valor, mas ela não paga dividendo. Acontece isso das vezes. Agora já fundos imobiliários não. Eles não têm essa perspectiva de valorização em cota. Basicamente eles oscilam, mas é uma variação muito mais controlável do que variação de empresas, de ações. E eles normalmente costumam pagar dividendo mensal. Eu falo normalmente porque, na realidade, como regra, eles têm que pagar dividendo, eles têm que distribuir 95 dos rendimentos dele a cada trimestre, mas eles optam por pagar mensal, uma maioria dos fundos, por quê? Porque isso dá uma previsionalidade para o cotista. A cada mês ele tem um valor previsionado que ele vai receber daquele ativo que ele comprou. Então, assim, a obrigação dos fundos, conforme lei, é de 95% de distribuição. A obrigação das ações, não. Então, por isso que quando a gente vê valores de fundos imobiliários, comparado com valores de ações, no que diz respeito a proventos, é muito menor. Então, fundos imobiliários pagam muito mais, porque eles são obrigados a distribuir mais, mas em compensação eles não podem se alavancar, eles não podem pegar empréstimo para crescer. Já empresas, elas podem pegar dinheiro emprestado, elas podem crescer, elas podem fazer investimento nelas mesmas para poder fazer a valorização da cota de mercado. Então, são dois ativos diferentes, distintos, mas que cada um tem sua função. E no que diz respeito a proventos, é isso aí. A gente todo mês recebe um valor determinado e, consequentemente, no meu caso em questão, eu faço o reinvestimento desse valor. E todo mês o meu patrimônio vai subindo, tá vendo? E aí todo mês, aí essa parte que está aqui, ó, verde claro, ela quer dizer ganho de capital. Normalmente, quando a gente fala em ganho de capital, é o quê? Pô, eu comprei uma cota por 5 e ela hoje está custando 10, então eu ganhei R$ 5 de ganho de capital. Então, esse valor de ganho de capital basicamente seria isso. Os ativos, como eu falei, estão aí. Hoje eu vou mostrar um pouquinho também de uma ferramenta bacana, interessante, que eu costumo utilizar muito para poder escolher meus ativos, que ela se chama Word. Essa é uma plataforma paga. Eu fui aluno de um curso muito interessante, muito bacana, professor Leonardo Alves, de Geração de Dividendos. É um curso muito, muito esclarecedor em muita coisa. E dentro desse curso, ele ensina a gente a fazer certas análises, mas as análises elas às vezes são um pouco demoradas, às vezes elas têm, vou colocar em branco, que eu acho que fica mais, às vezes é um pouco mais difícil de você fazer quem não tem o domínio no Excel. Tudo que está aqui, a gente consegue fazer retirando os dados gratuitos em alguns sites. Mas quando o tempo que a gente gasta para fazer isso, ele é muito grande. E quando a gente quer
fazer uma análise de uma empresa, a gente tem que tentar otimizar o máximo possível o nosso tempo. Então, eu vou mostrar dentro da plataforma, eu estou fazendo uma propaganda para o professor aí. É uma plataforma que eu gosto bastante, que me ajuda muito. Olha, aqui dentro dela tem algumas coisas, por exemplo, a calculadora de juros. Aí você coloca, por exemplo, aqui o investimento inicial. Vou investir inicialmente R$ 5.000. Qual vai ser o valor dos aportes mensais? R$ 200. Período, vou colocar aqui, ó, 12 meses, um ano. E quanto que eu imagino que isso vai render por ano? Vou colocar aqui, vai render 1% ao ano. E aí a minha expectativa de renda passiva quer dizer quanto de rendimento, de dividendos eu quero receber por mês. É R$ 2.000. Vamos calcular se eu vou conseguir chegar nessa meta? Aí aqui ó, ele me fala, chegar aos R$ 81,71 é como garantir aquela pizza de sexta-feira, todo mês sem esforço. A fatia inicial de uma grande pizza da independência financeira. Ou seja, eu vou conseguir, nessa ideia, nessa proporção, R$ 81,71. E se eu colocar aqui, em vez de 12 meses, olha que legal. Vou colocar aqui, ó, 12 anos. E vou mandar recalcular. Olha lá, olha. Aí agora, nessa mesma ideia, eu comecei com 5.000. Todo mês eu estou colocando R$ 200. Esse percentual já subiu para R$ 847 mensais. Então, eu estaria recebendo R$ 847 mensais e eu quero receber 2.000. E se eu colocar aqui, ao invés de R$ 200, R$ 500 por mês? Aí esse valor já mudou para R$ 1.800, tá vendo? Então, são todas estratégias que a gente vai tendo de ganhos no mercado, que são possíveis de fazer, que a gente vai adaptando para poder chegar naquilo que a gente sonha de independência financeira. Se eu colocar aqui, ó, R$ 550, R$ 1.964. Nossa, quase bati a meta. Vamos colocar aqui R$ 580 por mês. Olha lá, gente, vai ter uma meta, R$ 2.060 por mês de renda passiva. E isso vai me gerar uma renda de R$ 206.000 de investimento. R$ 206.000 eu vou ter investidos em bolsa de valores, que vai me dar por mês, todo mês, livre de imposto de renda, R$ 2.000, R$ 2.060,09. Aqui é uma calculadora simples de juros compostos. Tem algumas outras, eu tenho um conversor de taxa, que aí a gente está querendo ver como é que sai, como é que faz a taxa inicial. Vamos colocar aqui uma taxa inicial de 0,95 ao mês, ela convertida anual, convertida mensal e ela convertida anual. Aí vai te mostrando aqui embaixo. 0,95 ao mês equivale a 12,01 ao ano. Então, ou seja, gente que faz a conta achando que 0,90, ó, 1% ao ano equivale a 12 no ano, não é. Se a gente for colocar 1% ao mês, já equivale a 12,68 no ano. Então tem essas diferençazinhas, porque aqui a gente faz a conversão de percentual, a gente faz a multiplicação de uma forma um pouco diferente. Aqui, plano de aposentadoria, esse já é um pouco mais vamos dizer assim, completo do que a calculadora de juros. Esse aqui, ó, vamos colocar que você começou aqui, ó, lá naquela outra lá, você começou com 5.000. Vamos colocar que aqui você começou com 15, R$ 15.000 investido. E sua inflação anual, ela está gerando em torno, ó, dos últimos 12 meses, 4,72. Isso já considerando a inflação, porque todo mês, todo ano, o seu dinheiro, seus R$ 1.000 de hoje, no ano que vem não vão comprar as mesmas coisas. Então, todo ano, pela inflação, nosso dinheiro ele é consumido. Isso é normal. Então, ele considera a inflação desse período, por quê? Porque R$ 1.000 hoje, em plano daqui a 12 meses, tem que ser equivalente a R$ 1.000 vezes 4,72%, que é a inflação. Você tem um investimento, ó, uma despesa mensal. Aqui, no caso, não é nem investimento inicial, aqui é despesa mensal. Vou colocar aqui, ó, 15.000 aqui. Uma despesa mensal, vamos colocar que você tem uma despesa mensal de R$ 2.000. É difícil, né? Então, quem está com uma despesa mensal de 2.000, mas só a nível de... E você vai colocar R$ 2.500 de aporte por mês e vai aumentar por ano. O que seria esse aumento anual?
isso aqui, aí a gente faz, eu costumo fazer o cálculo lá naquela outra calculadora, que por ano, seu salário cresce, sofre ajuste e tudo mais, então do que você começou a aportar, quanto que você vai aumentar? Então, esses 2.500, 8% de 2.500, se a gente for fazer a conta, 2.500 vezes 8 dividido por 100. Todo mês, todo ano você vai subir R$ 200. Então, esse primeiro ano vai ser 2.500, no segundo ano 2.700, e aí a gente vai colocar um rendimento de 1%. Não é fácil, tá? Rendimento de 1% ao ano, mas é possível. 1% mensal, vamos calcular para ver em quanto tempo você precisa para poder aposentar. Olha lá, ó. Em 4 anos você consegue. 4 anos e 11 meses você consegue se aposentar. É aqui onde que mostra a interseção. O custo de vida, isso calculando, ajustando a inflação, tá vendo? Então, ó, todo mês aqui, ó, detalhamento mensal. Você vai aportando juros em cima do aporte, vai, ó, primeiro mês aqui, ó, tinha um custo de vida de 2.000, juros do mês 150. Você tinha 15.000 investido, mais 2.500 de aporte, mais 150 de juros, veio 17.650. E assim sucessivamente. Ele vai fazendo a conta, calma lá, até aqui, ó. Mês 5 de 2031, você conseguiu R$ 257.000, 257.694,80, que é o suficiente para te gerar uma renda de R$ 2.000 mensais que vai, vamos dizer assim, suprir sua necessidade. Isso é uma fórmula aqui, né, mostrando como você fazer a conta na calculadora no plano de aposentadoria. Você cria um plano para você, para ver quanto tempo você precisa investir, qual que é a ideia de quanto você tem que começar, como que você vai fazendo, você vai montando as jogadinhas aqui, vai mudando os dados para poder ver qual que é a melhor estratégia para você poder conseguir aposentar. E aqui, ó, é o que eu queria falar, que é o ranking de fundos imobiliários. Nesse ranking de fundos imobiliários, o que que ele costuma nos mostrar? Pela plataforma, do método que ele nos ensina no curso, ele costuma dividir os fundos imobiliários em 3 categorias: ancoragem, crescimento e risco. Fundos de ancoragem são fundos que normalmente têm menos problema. São fundos mais confiáveis, que você não vai ter muita dor de cabeça, que é mais ou menos o que? Comprar e deixar na carteira e não ter muita surpresa com ele. Não é para ter, mas assim, tudo é possível, né? Mas tem também os fundos de crescimento. Fundos de crescimento são aqueles que têm alguns probleminhas, mas não são problemas críticos e graves, assim, que não poderiam ser resolvidos pela gestão, mas que não deixam de ser pontos de observação. E os fundos de risco? Os fundos de risco já são fundos que normalmente possuem problema. Mas por que que tem fundo de risco? Por que que você estuda fundo de risco? Na realidade, pessoal, quando a gente fala de fundos de ancoragem, crescimento e risco, e a gente vai tentar montar uma carteira balanceada, vamos tentar bolar uma estratégia para crescer e criar uma carteira de investimento com fundos, a primeira determinação é a gente criar uma linha de raciocínio de o que comprar. Você nunca compra o que não está em oportunidade. Você faz uma avaliação e verifica o que está em oportunidade. Mediante a isso, o que está em oportunidade, você vai tentar ancorar sua carteira, vai colocar uma base na sua carteira de fundos que não tem muito problema e vai colocar uma projeção na sua carteira de alguns fundos de crescimento que tendem a resolver os problemas que ele tem e virar de ancoragem, porque na realidade a ideia é mais ou menos essa. Fundos de ancoragem, eles ficam ali naquela situação. Fundos de crescimento, eles podem virar fundos de ancoragem, mas se o problema não for tratado, pode acontecer de virar risco. E fundos de risco, a ideia dos fundos de risco é que eles virem fundos de crescimento. Melhorem e virem fundos de crescimento. Mas aí, qual que é a ideia e a perspectiva de uma carteira montada com os 3 tipos de fundos? Por que montar uma carteira com os 3 tipos? É basicamente para você conseguir balancear o seu dividendo.
Por quê? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, o fundo de risco ele é mais arriscado, mas aí, em contrapartida, o que que o mercado faz? O mercado exige um desconto maior. Ele normalmente está com um preço mais baixo e normalmente ele paga mais, no que diz respeito à comparação com os demais. Fundos de crescimento, eles têm um yield melhor do que os fundos de ancoragem, mas não necessariamente conseguem bater os fundos de risco. E, em contrapartida, os fundos de ancoragem, eles têm pouco risco, mas eles também não têm um grande yield, um grande dividendo. Então, eles, por serem mais seguros, normalmente são mais caros. A ideia e a perspectiva dessas carteiras montadas com os 3 tipos de ativo é justamente para poder balancear, equilibrar a carteira de uma forma que você vai ter 3 tipos de ativo e se porventura um fundo de risco começar a dar uma balanceada, começar a dar uma escorregada, o seu fundo de ancoragem te mantém tranquilo. Em contrapartida, o seu fundo de crescimento pode melhorar, pode virar de ancoragem também. Quando vira de ancoragem, o que que você tem? Mais uma abertura para colocar um outro fundo de crescimento na carteira. E quando o fundo de risco está ruim? O fundo está ruim, não está legal, perdeu o fundamento. É um momento de avaliar o fundamento. Porque se o que te fez comprar ele no início, na hora que você analisou, não faz mais sentido, não é aquilo que você imaginava, não é aquilo que você esperava, é um fundo que pode de repente sair da carteira, não tem problema disso. A gente não compra nunca casado com ativo, né? A gente fala que a gente nunca casa com nenhum tipo de ativo, tudo é negociável. O que não é negociável é você entregar seu dinheiro para o mercado. Você tem que entender o momento certo de entrar e o momento certo de sair. Então, quando a gente vê esses filtros rápidos, a ideia deles é basicamente essa. Quando eu clico aqui, ó, em fundos de risco, ele já me coloca aqui, ó, meu dividend yield mínimo para um fundo de risco é de 0,8. Meu PVP, preço sobre o valor patrimonial, tamanho, vamos dizer assim, do desconto que eu quero nele é de 0,7 a 0,84. A vacância, eu aceito uma vacância de até 30% no fundo de risco e uma liquidez mínima de R$ 400.000. Esses são os fundos de riscos que aparecem aqui. Então, aí o que diz respeito a risco, por um exemplo, pelo método, o que está mais descontado no momento e pagando maior yield é justamente o quê? Que está com PVP de 0,71, pagando um yield de 19,34. É o OGP11, fundo de papel. Mas e se eu tenho meia aversão a risco, eu não quero comprar um fundo tão descontado assim? Você pode ver que ele filtra aqui, ó, até por segmentos, tá vendo? Você quer entrar num segmento específico. Ó, por um exemplo, ó, tem um até que eu costumo ter em carteira. Ó, esse aqui, ó, o FAT-N11. Tá pagando um yield de 12% e está negociado a um PVP de 0,82. Quer dizer que ele é um fundo realmente arriscado? Não necessariamente. Na realidade, aqui o que costuma fazer nessa planilha, nessa filtragem que a gente faz aqui na Word, basicamente ele faz o quê? Ele dá para nós aqui, ó, um direcionamento. Se você fosse filtrar todos os fundos da Bolsa, a Bolsa tem mais de 600 fundos imobiliários, se você fosse olhar todos eles para poder ler o relatório, você não ia conseguir nunca terminar e determinar qual que seria um bom ativo para investir. Aqui ele te dá um norte. Então, ó, de 22 FIIs, eu teria que escolher, por exemplo, se eu quero pôr na minha carteira 3 fundos de risco, justamente os 3 estão aqui. De 22 fundos imobiliários, se eu quero pôr 3 fundos de risco, eu vou escolher esses ativos aqui e vou ler o relatório. Como que eu sei se esse fundo é bom ou não é bom? O que que me fala, me diz que esse fundo é um fundo imobiliário bom? É só relatório, é só lendo, interpretando, entendendo o que que o gestor quer te falar, analisando friamente e comparando com os outros do mesmo segmento. Então, aqui, ó, por um exemplo, nos fundos de risco eu tenho aqui, determinado da forma quantitativa. Isso aqui é só número. A gente vai saber se é
de risco mesmo ou não, é só ler no relatório. Eu tenho FATIN 11, RBVA 11, HSLG 11. Seriam fundos de risco. Quando a gente fala de fundos de crescimento, aí, ó, na mesma proporção, tinha 600 fundos, ele filtrou 40. Nesses fundos de crescimento, um yield mínimo de 8, PVP de 0,80 a 0,94 e vacância de 30% e 500 mil mínimo de liquidez. Aí, ele já mudou aqui o esquema, já está apresentando outros fundos, e está vendo que o FATN11 ele se encaixou nos dois perfis, então ele não necessariamente quer dizer que ele é um fundo de risco, ele pode ser simplesmente um fundo de crescimento que está tendenciando a risco. O ideal é ler o relatório para poder entender e interpretar. Aqui também, ó, apresentou o LVBI11, o GARI11, TGRC, RECR, BTCI, todos esses eu tenho em carteira, RBVA. Então, assim, são fundos de crescimento que podem vir a se tornar ancoragem. Engraçado, ó, que o LVBI11 é um fundo muito interessante. Para quem tiver um interesse de procurar estudar um pouquinho, igual o HGLG. HGLG aqui, para quem conhece, ele é um dos melhores fundos da bolsa e está com crescimento. Por isso que essa análise aqui ela é só uma análise quantitativa, só para ver o tamanho do desconto e o que ele tem pagado pelo valor que ele está sendo negociado. Essa parte de dividend yield é justamente o dividendo que ele paga. Vamos colocar um exemplo, ó. No caso do HGLG, que eu sei que é, se eu não me engano, é 1,10 por cota que ele paga todo mês. Se você dividir esse 1,10 por 148,71, que é o que ele está pagando no mês, multiplicar por 100, ó, ele já está me dando um dividendo, ó, ele está me dando um yield mensal de 0,739. E aí, se você pega esse yield mensal aqui, ó, 0,739, né? A gente vem aqui, ó, para a calculadora, inversor de taxas. 0,73 no ano, 0,73 no mês. Olha lá. 0,73 equivale a 9,12 ao ano. Aqui está dando até maior do que esse yield dele aqui, ó. Porque aqui, quando ele está mostrando um yield de 8 e alguma coisa, né? 8,88. Mas normalmente é porque isso normalmente acontece porque ele calculou aqui que não pagou o último mês. Então é 1,1 vezes 15 dividido por 148,71. Lá, é mais ou menos isso aqui, tá vendo? Vezes 100, 8,13, 8,14 aproximadamente. Dividido 148,71 é justamente isso aqui, vezes 100. 0,088. Basicamente é isso. Ó, o LVBI, vamos fazer para vocês entenderem. Paga por mês 75 centavos. Nos últimos 12 meses, 75 centavos vezes 12 dá R$9. Se você divide esses R$9 pelo valor da cota dele, que é 103,51, e multiplica por 100 para colocar em percentual, dá exatamente esse yield aqui, ó. E se a gente fosse fazer, por exemplo, ó, mesma coisa, 0,75 vezes 12, R$9. E dividir, vamos colocar o valor patrimonial dele. O valor patrimonial dele seria o quê? O valor patrimonial desse fundo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu não me engano, é R$120. Aqui, ó, 120,46. Então, vamos voltar lá. Se o valor patrimonial dele é 120,46 vezes 100, olha, ele normalmente paga 7,47 de dividend yield, se ele tivesse sendo negociado no valor
real dele. Mas como ele está sendo negociado abaixo do preço, então ele está com desconto, ele está pagando 8,69. Você está comprando ele nesse preço, você ganha um yield de 8,69. Então, o yield é nesse sentido, a gente avaliando aqui, ó, agora os fundos de ancoragem, a gente vai ver, ó, que vai aparecer os que estão mais próximos de mais descontados com o maior yield. Tá vendo? Então, os Fiagros, aí aqui um de logística, um XPML11, que eu tenho também, que é um fundo de shopping, um dos maiores fundos da Bolsa. Aí a gente vê, ó, a liquidez diária, para vocês verem, 17.346.440,12 reais negociados por dia. É muita coisa, gente. E nós temos também aqui, ó, o BT LG11, que é um fundo de logística também, um fundo de ancoragem. São fundos que realmente te dão uma certa segurança e uma certa confiabilidade. Mas nem tudo que, como dizia o meu professor, né? Nem tudo que sobe é uma oportunidade, deixou de ser oportunidade, nem tudo que desce é uma oportunidade. Então a gente tem que avaliar direitinho para poder ver se faz sentido para a gente. Então essa aqui é a ferramenta. Na mesma ideia, na mesma proporção que ele faz isso aqui, vocês veem que é só filtro, gente. Quando ele clica aqui, eu clico em ancoragem, muda simplesmente os filtros. Isso dá para a gente fazer manualmente? Dá para fazer uma planilha no Excel e criar isso daqui. Depois, em alguma outra aula, eu vou ter que tentar explicar como que a gente faria no Excel. Mas a ideia e a proposta aqui é que vocês visualizem que o, o ativo em si, a única estratégia dessa ferramenta aqui, o ideal dela é simplesmente te dar um norte para você poder analisar menos fundos imobiliários, para poder diminuir seu filtro, para poder você escolher qual que você quer analisar friamente. Tem uma mesma ideia aqui, ó, de análise avançada de fundos. A gente tem aqui, ó, quando a gente fala em análise avançada, a gente vê quais são os fundos mais acessados, a gente vê quais são os preços que estão sendo negociados. A gente tem aqui também o ranking de ações, isso aqui é muito interessante. Na mesma ideia, na mesma proporção de fundos, só que o ranking de ações é um pouco mais complexo. Ele filtra também quais são as ações que estão em mais oportunidade para a gente ler, não para a gente comprar. É uma análise quantitativa, não qualitativa. E se for uma análise simplesmente quantitativa, pô, vou comprar a VUC. Eu nem tenho ela mais. Vou até tirar isso daqui. Vou comprar a Vulcabras. Pô, vou comprar a Vulcabras porque o dividendo dela é 33,20% ao ano. Por exemplo, a Vulcabras mudou o estatuto esse ano e ela não paga mais dividendo. O dividendo dela não vai existir. Então, assim, isso aqui é avaliar o passado da empresa, não o futuro. Você tem que abrir o relatório e ler o futuro para você poder entender se aquele tipo de ativo faz sentido para você e se você quer participar daquele risco, porque tudo é risco. O fato é quanto que você aceita desse tipo de risco. Aqui a gente tem a análise avançada das empresas, mostra um pouco da análise avançada de cada uma das empresas, a variação diária dela, preço, dividendo, PL, margem. Mostra aqui também o valuation por fluxo de caixa. Isso aqui é quando a gente faz uma análise, uma avaliação, depois de ler o relatório, de quanto que a empresa abre de margem para você investir. Então, o que quer dizer isso? Vamos pôr um exemplo aqui, ó. Preço teto. A gente faz esse tipo de coisa aqui, ó. Exemplo, preço teto do banco ABCB4 para o Luan é R$ 38,51. Para o Léo é R$ 28,80. Isso avaliado dentro de um período de 5 anos. Eles acreditam que se fosse pegar de 5 anos para frente e olhar o que o banco tem de perspectiva para entregar, hoje esse banco teria que estar sendo negociado para um 38,51 e para o outro 28,80. Isso fala que a gente hoje teria uma oportunidade de entrar nessa empresa de crescimento daqui a 5 anos. Se eu comprar ela hoje, pelo preço que ela está negociando, que é R$ 24,56, eu tenho uma oportunidade para o Luan de 56,82% de crescimento
E já para o Léo tem uma oportunidade de crescimento de 17,26%. Quer dizer que só porque fez preço teto que pode comprar? Não. Na realidade, você tem que ver se faz sentido para você esse segmento. Esse segmento, por exemplo, tem muitos outros segmentos, muitos outros ativos. Ó, nós estamos aqui, o queridinho do Barsi, né? Banco do Brasil. Para um é 24,26, para o outro é 25,52. E aí você tem já 1.000 ação do Banco do Brasil na sua carteira, você vai comprar outro banco? Então a linha de raciocínio ela tem que ser essa, você tem que ver se realmente faz sentido para a sua carteira. Não adianta você encher a sua carteira de um tipo de segmento, de um tipo de ativo, de concentrar a sua carteira em um tipo de ativo, sendo que de repente você pode ter uma exposição desnecessária àquilo, e se aquele setor específico em si tiver uma debandada muito grande, você vai sofrer com todos os seus ativos. Imagina que comprei ações só do varejo, comprei Magalu, comprei Lojas Renner, comprei um tanto de ação do varejo. Pelo amor de Deus, não é do varejo não. Mas comprei um tanto de ação de varejo. E aí o setor de varejo vai sofrer com o quê? No final de 2020, 2021? Uma pandemia. Ninguém queria comprar. Ninguém saía de casa. Shopping tudo fechado. Você tem 10 ações de varejo na carteira, o que que aconteceu? Você perdeu dinheiro em todas elas. Mesmo, pô, você comprou uma que é de calçado, outra que é de roupa, outra que é de alimento, não adianta. É o setor inteiro, é tudo varejo. Você vai sofrer nesse setor. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que se você for entrar numa empresa, você tem que entrar pelo aquilo que ela representa, mas além disso, pelo que você quer de exposição na sua carteira. Você tem que fazer uma segurança estratégica na sua carteira para você não sofrer com o segmento. E basicamente aqui é chamado, se algum problema na plataforma e tudo. Então, basicamente o vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês de o que é o Word, mostrar um pouquinho da carteira que não ficou muito visível no último vídeo aí. Desculpa, gente, eu estou aprendendo ainda. Tem coisa que assim, com o tempo, eu acredito que as qualidades dos vídeos elas vão estar melhorando. A gente vai, vamos dizer assim, mudando um pouco o time para poder adequar aquilo que vocês estiver buscando aí, o que vocês preferirem, entendeu? E eu acredito que deu para dar uma percepção para todo mundo aí do que é a carteira, do que é o que são os ativos, o que é a plataforma. Não é uma recomendação de compra, não, gente. Mas, ó, faz muito sentido, no caso, a Word, para quem realmente está voltado para essa área de investimento, para quem realmente está vinculado a ela. Aqui, ó, esse aqui é um gráfico também que eu acho interessante, que é mostrar para o segmento, tá vendo? Olha, para o segmento. Isso no próprio Investidor 10, uma ferramenta muito boa também, que a gente acessa gratuito, tem a versão paga, mas a gente acessa gratuito. Só que gratuito a gente tem que colocar os dados lá manual, ok? Ó, seguradoras, eu estou 28,78%, bancos 20,66%, elétrica 13,29%, exploração e refino 12,72%, incorporações 12,18%, holdings diversificadas 6,65% e minerais metálicos 4,74%. Tá vendo? Então, por segmento, ele vai mostrando para a gente. Ó, por segmento, logística, galpões logísticos, 43,10, híbrido, 22, títulos e valores imobiliários, 16,22, shoppings e varejo, 14,32, lajes corporativos, 4,28. Tá vendo? Então, eu acho que é interessante essa ferramenta também dentro do Investidor 10 para a gente poder dar uma analisada nos nossos dados, estudar eles, ver, montar a posição e o negócio, pessoal, é estudando. Cada dia mais se dedicar um pouquinho e aprender um pouco mais. Tamo junto, um abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus.